Bem-vindos ao podcast do Arquibancada Tricolor. E o São Paulo? Olá, Arquibancada Tricolor. Estamos aqui novamente para mais um podcast E o São Paulo. Vamos lá, mais uma semana aí conversando com vocês. Boas notícias, bons jogos e, claro, mais um convidado que a gente vai revelar daqui a pouquinho para vocês. Primeiramente, então, vamos começar falando dos nossos parceiros, iniciando pelo betchamps.com, que você pode fazer as suas apostas online em competições nacionais, internacionais, continentais, enfim, todas as competições você pode apostar no nosso parceiro betchamps.com. É só entrar, o cadastro é rapidinho, você começa a apostar e aí já começa a concorrer a diversos prêmios em dinheiro. E vamos falar também dos nossos amigos da SP Mania Tatuapé. SP Mania Tatuapé, a boa notícia é que nas últimas semanas pôde reabrir presencialmente, então você que é aqui de São Paulo, região, você pode comparecer lá ao Shopping Metrô Tatuapé. Eles estão, lógico, seguindo todos os cuidados aí por conta da pandemia da Covid-19, de distanciamento, álcool gel. Mas, claro, é bem legal quando você pode ir lá presencialmente conferir as camisas e todos os demais produtos licenciados pelo São Paulo, lá do pessoal da SP Mania Tatuapé. Então, se você quiser conferir as novidades, acessa lá o Instagram da SP Mania, que é sempre muito bem atualizado, tem tudo lá, promoções, lançamentos e tudo mais. SP Mania Tatuapé, tudo junto no Instagram, para você conferir todas as novidades lá dos nossos parceiros da SP Mania. Bom, hoje nós vamos conversar aqui no nosso Rio São Paulo com um amigo mesmo, do Arquibancada Tricolor, e que você com certeza conhece, você São Paulino que está acompanhando a gente, que é uma pessoa que teve durante muito tempo um blog, no Globoesporte.com. Na época a Globo tinha um projeto, de blogueiros torcedores de diversas equipes do país, e foi lá que provavelmente a gente vai conversar até com mais detalhes sobre isso, que muitos de vocês conheceram. Eu conheço esse nosso convidado de alguns eventos, algumas ações, a gente sempre está se trombando por aí também, junto com outros integrantes aqui do Arquibancada Tricolor, que é o Daniel Perrone. Daniel, muito bem-vindo, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, e bora lá falar sobre o São Paulo, né? Salve, salve, Arquibancada, salve, salve, Anderson, meus amigos, meus parceiros. Gosto muito do Arquibancada, é um dos portais que eu mais gosto, cada vez mais diversificando aí os canais, as ações, os braços. E estamos aí, sem muro e sem em cima do muro. Vamos responder o que for para ser respondido. Boa, Daniel, boa. Esse é o espírito aqui, muito bom. Bom, Daniel, vamos começar falando do que é bom, A gente que vem de tantas temporadas aí sofrendo, você que está nos ouvindo aí, a gente está gravando esse podcast exatamente na segunda-feira, dia 17 de maio. São 8h06 agora, parece o Faustão, falando de horário, mas é isso aí. Então, acabamos de eliminar o Mirassol, vitória de 4-0 ontem, no caso, nesse último domingo. E você que está nos ouvindo aí já sabe o que aconteceu no jogo contra o Racing. A gente vai tentar prever aqui junto com o Daniel o que vai acontecer. E claro, já todos na expectativa para o que vai acontecer então amanhã, na final do Campeonato Paulista, primeiro jogo da final contra o Palmeiras lá no Allianz. Daniel, como é que você está vendo esse momento, cara? Eu acho que não dava para esperar, claro, a gente sempre quer que o São Paulo chegue em final, vença e tudo mais, mas acho que não dava para imaginar um São Paulo tão arrumado nesse momento, depois do que a gente viveu aí na temporada 2020, que se estendeu até 2021, Como é que tá a sua sensação com o que está acontecendo? O que você está achando desse trabalho do Crespo e dessas novidades aí do São Paulo? Pois é, você falou muito bem, Não dava para esperar uma água para o vinho em tão pouco tempo, São Paulo era uma água e agora está se desenhando um vinho em muito pouco tempo. E a minha sensação, a minha percepção, quando o Júlio Casares foi eleito, a minha percepção foi assim, nós vamos ter que arrumar a casa, não vamos poder contar com grandes jogadores, não vamos poder contar com um grande técnico, nós vamos arrumar a casa aí. Acho que talvez no terceiro ano de mandato dele ele tenha um dinheirinho para a gente poder investir em jogador.
Na verdade, não foi o que aconteceu, né? O São Paulo conseguiu armar um belo de um time para o futebol. Time, eu digo, de comissão técnica, treinador, coordenador, gerente de futebol. Bom, comissão técnica, o Crespo veio cercado de desconfiança por boa parte dos torcedores, né? O que eu mais ouvi foi falar que o São Paulo contratou um estagiário, outro estagiário, né? Foi o que eu mais vi no blog. Muricy, né? Veio, saiu, foi uma grande tacada da gestão. O Rui Costa, que é um grande gerente, é um cara que tá ligeiríssimo para cima dos jogadores. E a gente não imaginava que ia dar tão certo, só que a gente não pode esquecer que a base do São Paulo é muito boa. A base, eu digo, a base deixada pelo Fernando Diniz foi muito boa. O Fernando, que é um técnico, na minha visão, incompleto, ele deixou uma base legal, o Crespo aproveitou muito essa base, o São Paulo conseguiu contratar muito bem, sem onerar a folha salarial. Quem me acompanha, quem acompanha vocês, sabe que o São Paulo contratou jogadores dentro de uma filosofia aí de não aumentar a folha salarial, não aumentou. É mais ou menos assim, veio o Miranda e o Éder pelo Juanfran, veio o William pelo William e o Benítez veio pelo Tietê, só para vocês entenderem mais ou menos como foram as negociações. O São Paulo inclusive diminuiu 0,5%, e agora eles vão diminuir ainda mais aí com negociações em cima dos altos salários, né? Mas assim, voltando, eu não esperava, estou positivamente surpreendido. Não que o Júlio não fosse capaz, mas é que foi uma coisa tão rápida, sabe? Que me surpreendeu positivamente esse bom início do São Paulo. E também acredito que o fator aí, foi como eu disse, o fator base semi-pronta ajudou muito a gente nesse início de temporada. É verdade, Daniel, é realmente surpreendente, finalmente uma boa surpresa, né? Sobre o que você falou da questão de negociação, de grandes salários, né, os jogadores que vieram, alguns que saíram e outras negociações que vão ocorrer, você tem alguma informação de algum caso específico que o São Paulo está pensando em cortar, diminuir e tal? Como é que você tem acompanhado essas notícias aí? Não, o que eu sei é que o São Paulo não aumentou a folha salarial com as novas contratações, né? Ele fez isso com saídas de atletas, só que a folha salarial continua alta por a dívida que o São Paulo tem. Então, eles esperam reduzir essa folha salarial em 20% a 30%, negociando salário com o que foi medido com jogadores que têm um salário alto. Então, por dedução, eles devem conversar com o Daniel Alves, com o Pablo, com o Thiago Volpi, o Reinaldo. Esses jogadores que recebem... Hernanes principalmente. Esses jogadores que recebem um salário alto, eles estão sendo procurados já para negociar, né, através dos procuradores, etc. E o São Paulo espera ter aí de 20% a 30% de uma redução, porque, a princípio, a primeira ideia era montar um elenco, para depois, com o elenco pronto, rodando, andando, pegar e diminuir essa folha desses jogadores. É por dedução. Sim. Realmente, até por todos os movimentos que aconteceram e também pela pandemia que se estendeu muito mais do que era esperado, né, quando ela começou, então realmente é gritante essa necessidade ainda de baixar a folha de pagamento mesmo, ainda que a gente esteja nesse momento aí de boas notícias dentro do campo, finalmente. Vamos tentar falar um pouquinho, então, rapidamente, né, Daniel, sobre o jogo de amanhã contra o Racing, porque quem ouvir a gente já vai saber o que aconteceu. Mas o que saiu de notícia hoje, né, é que o São Paulo vai com uma equipe mista para priorizar a final do Campeonato Paulista. Há muito debate sobre isso, né, não só entre os São Paulinos, mas também na mídia, tipo, o que você deve priorizar, já que você não vai conseguir mesmo jogar com o mesmo time se tem jogo a cada 48 horas.
O que você tem achado dessas escolhas que o São Paulo está fazendo de, nesse momento, pelo menos, priorizar o Campeonato Paulista, chegar bem na decisão e fazer o que for possível na Libertadores, ainda que não com força total, para se classificar? Bom, eu concordo 101% com o planejamento da diretoria. Eu quero um título, e o primeiro título, o título mais rápido, a possibilidade mais rápida, é a do Paulista. Então, com a Libertadores encaminhada, a fase de grupos, tanto para o São Paulo quanto para o Racing, tá? Até porque eu não sei quanto foi o resultado, né? A gente vai saber só depois, mas até um empate para o São Paulo é ok, entendeu? Não é legal porque o São Paulo está jogando em casa, né? Na Libertadores a regra é ganhar em casa e empatar fora, ou levar ponto fora, né? Ter pontos fora, então ganhar ou empatar e sempre ganhar em casa, mas até um empate seria um bom resultado, porque Racing e São Paulo continuam na frente e dependendo do resultado do Rentistas, o São Paulo já estaria classificado, né? Então está muito encaminhado. São Paulo só perde essa vaga com um terremoto assim, na cidade, né? O Rentistas tem que ganhar os 2 jogos, São Paulo tem que perder os 2 e ainda torcer para ir uma combinação de saldo, etc. Mas o grande segredo aí é o São Paulo ficar em primeiro, né? Porque em primeiro lugar do grupo, teoricamente, ele pega um adversário um pouco mais acessível nas oitavas de final, por causa dos potes, né? Vai ter sorteio, tudo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas o ideal seria ficar em primeiro. Porém, o ideal mesmo é ganhar do Palmeiras e ser campeão paulista primeiro, né? Porque a Libertadores não acaba agora, o Paulista acaba domingo. Aí a Libertadores você tá controlado. Então, 101% de acordo aí com o planejamento, mostrou-se eficiente, tá? Muita gente meteu o pau lá no jogo de Itaquera, mas era o que tinha que fazer. Você tinha que seguir aí com a prioridade para você encaminhar a vaga na Libertadores, encaminhou a vaga, você volta a atenção para o Campeonato Paulista. Eu falo muito no blog de prioridade circunstancial. A circunstância agora é o Campeonato Paulista. Depois a circunstância volta a ser a Libertadores. E aí você tem que priorizar a Libertadores em detrimento do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. Enfim, tudo é circunstancial. E tem uma questão, né, agora já falando mais sobre a decisão mesmo, que para mim é fundamental, tem sido fundamental para o São Paulo nos últimos anos, que é emocional, né? Então a gente chega agora numa final de campeonato, o São Paulo tem uma campanha espetacular no Campeonato Paulista, é a melhor campanha praticamente em todos os números, não só na pontuação, gols marcados, vitórias e tal, mas em tudo. Então, assistência, chances de gol, o tanto de chances que você converte em gol, enfim, é espetacular a campanha do São Paulo até o momento. Muito bem nas quartas de final, muito bem na semifinal. Só que eu acho que vale a pena, você que a torcida conhece tão bem, a gente conversar sobre essa final e sobre o que pode acontecer, né? A gente vai pegar um grande time, rivalidade à parte, a gente vai pegar um time, o Palmeiras está acostumado a jogar final, vem de 6 decisões consecutivas, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, um time mais pronto, mais montado, um time mais preparado para momentos assim. Então eu queria que você falasse aí da sua expectativa para essa final de Campeonato Paulista. São Paulo chegando muito bem, momento excelente, contra um adversário também muito bom. Então, até falando assim, aconteça o que acontecer, eu acho que a gente já pode avaliar o trabalho feito até aqui. Chegamos à decisão, queremos, e eu tenho certeza que o São Paulo vai jogar muito. Pelo menos com muita raça e intensidade, eu tenho certeza. Mas enfim, vamos tentar preparar aí a mente e o coração dos torcedores, e o nosso, claro, para esse jogo aí. Bom, vai ser, antes de mais nada, vai ser um baita de um jogo, né? São 2 escolas diferentes, 2 treinadores que gostam de trabalhar com muita intensidade, uma rivalidade histórica. Para mim, é que eu tenho um pensamento diferente
boa parte da torcida. Para mim, o Palmeiras é o meu maior rival, né? Por questões pessoais de família, por questões na época que eu era um torcedor menos de mídia e mais de arquibancada, mesmo não que eu não seja agora, mas quando eu não tinha mídia, com 17, 18 anos, eu peguei a fase Luxemburgo contra a Tele, enfim, sabe? Era para mim a melhor fase, Palmeiras contra São Paulo, foi a fase que eu odiava mais o Palmeiras, entendeu? Apesar também de odiar o Corinthians, mas eu odiava mais o Palmeiras, continuo até hoje, né? E assim, cara, você falou certo, torcedor, o jogo não vai ser fácil, por mais que o São Paulo tenha tido os melhores números, zera tudo, porque o Palmeiras vem aí com o time titular para 2 jogos. Os caras estão acostumados a finais, apesar de terem perdido as 3 últimas, né? Perderam o Mundial, perderam a decisão do 4º lugar, perderam do Flamengo, Supercopa, e perderam a Recopa do... Então, também tem uma pressãozinha para eles. Se a pressão vem do São Paulo pela estiagem de título, a pressão também vem para o Palmeiras por esses últimos vice-campeonatos aí, né? Por esses últimos... Nem o Mundial, nem o vice-campeonato foi. Mas, assim, por outro lado, eu costumo dizer que o Campeonato Paulista, ou você sai da fila, ou você demite técnico, né? Corinthians que o diga. Mas, neste caso, Palmeiras e São Paulo, nenhum dos dois vai demitir técnico. Nenhum dos dois. Por quê? Porque os 2 trabalhos são bem feitos. Apesar do Palmeiras não ter conquistado nenhum título nessa temporada, ele tinha chance de 2, e nesse ano ele teve a chance do Mundial. Apesar disso, o trabalho deles é muito bem feito, e eles não levaram a sério o campeonato até agora, né? Até o jogo contra o Corinthians. Não levaram. E o São Paulo está levando a sério, tem os melhores números, etc. A única vantagem, na minha opinião, é decidir no Morumbi. E mesmo assim eu não acho vantagem. Se fosse para dar uma porcentagem para cada um, seria para mim, na minha opinião, 51 para o Palmeiras e 49 para o São Paulo. Só que esse 49 para o São Paulo é muito sólido. Entendeu? Vai tudo depender do primeiro jogo e do que vai acontecer no estudo dos 2 técnicos. Vai ser muito legal essas 2 finais. Eu coloquei no blog. Acho que talvez seja a maior final de Campeonato Paulista dos últimos 10 anos, sem brincadeira. Por quê? Porque são 2 times que jogam com muita intensidade e são estilos de jogo diferentes e que se encaixam. Então a gente não sabe se o Palmeiras vai fazer mais gol no São Paulo no contra-ataque, ou o São Paulo vai martelar o Palmeiras e vai fazer mais gol no sistema de jogo de domínio pós-perda, né? Enfim, estou muito curioso e, assim, sinceramente para você, eu nem me lembro de ter uma época que eu esquecia a Libertadores para ficar pensando no Campeonato Paulista. Realmente nesse momento parece até loucura para a torcida do São Paulo, mas acho que para o torcedor mesmo, o pensamento é esse, principalmente quando você pega um Palmeiras na final, né? E você lembrou aí da época dos confrontos, né? Dos duelos de Tele Santana com o Luxemburgo, 2 grandes times, né? O São Paulo do Tele e o Palmeiras da Parmalat, que começava a se formar ali. Por incrível que pareça, a única decisão de Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras foi em 92, né? E o São Paulo ganhou num período também de um calendário maluco. O São Paulo foi para o Mundial entre uma decisão e outra, ainda assim conseguiu ser campeão paulista em cima do Palmeiras. O São Paulo tem uma ótima vantagem em relação ao Palmeiras quando se tratam de confrontos decisivos, mata-mata. O São Paulo sempre vai bem contra o Palmeiras, inclusive em 2019 chegou na final, eliminando o Palmeiras na semifinal. Então é isso, as expectativas são boas, né, Daniel? Mas acho que o que cabe dizer aqui é o seguinte: aconteça o que acontecer nesses 2 jogos, que com certeza vão ser ótimos, chegou na final quem merecia chegar, são os 2 melhores times do futebol paulista aqui no momento, estão entre os melhores do Brasil, com certeza, mas já dá para dizer que o trabalho é bem feito. Aconteça o que acontecer, eu acho que se acontecer o pior,
Não dá para dizer, para simplesmente jogar tudo pela janela, que ninguém mais presta, tal. Eu acho que é isso que fica. Lógico, a gente está nessa expectativa, tantos anos sem título e tal, mas o trabalho já é bem feito. Acho que dá para ponderar isso, né? Claro. Essa história de histórico, para mim, não remete a nada, porque o momento é que vai definir o campeão. É a mesma coisa do tabu lá de Itaquera. Para mim, não remete a nada também, porque quando for, São Paulo vai pegar e vai passar o carro, e espero que seja até numa decisão. Aliás, eu estava torcendo para ser eles, o Corinthians, porque ia ser muito mais fácil, na minha opinião. Mas é isso, o trabalho está no caminho certo. Não é que o trabalho foi bem feito, o trabalho está no caminho certo. Então, para mim, vai ser vai ser um bom termômetro, porque o Palmeiras é uma grande equipe, principalmente o titular. Se fosse o reserva, eu já estaria assim bem mais tranquilo. Não estou tranquilo, porque é o Palmeiras titular. E eu acho que a única vantagem nossa é que esse time titular do Palmeiras não rodou muito ainda. E eles estavam, o técnico está tentando diversificar um pouco o estilo de jogo. Então isso aí pode ser uma vantagem para a gente está mais consolidado. Por outro lado, o estilo de jogo do São Paulo, até por falta de treinamento, ele é um só. O São Paulo não treinou outras variações de jogo. É o 3-5-2, com às vezes o 3-6-1, enfim. Eu acho que é isso. Por falta de treinamento, Crespo optou por fixar um sistema de jogo com 3 zagueiros. Daí pode ser marcável, entendeu? Então, agora que a gente vai realmente ver o sistema de jogo nosso atuando contra uma equipe grande. A gente viu contra o Corinthians, né? Mas contra uma equipe realmente forte, a gente vai botar a nossa invencibilidade aí de não sei quantos jogos, 14, nós vamos botar essa invencibilidade à prova agora, nas 2 finais. Tá muito interessante de ver. Com certeza. Sobre o jogo é isso, tá? Acho que tá aberto, acho que essa porcentagem que você falou é por aí mesmo. Palmeiras levemente favorito, mas do jeito que o São Paulo tem jogado, assim, já dá para perceber que vai ter luta, o São Paulo vai brigar muito pelo título, é isso que a gente estava querendo ver há tanto tempo. Eu queria fazer uma análise Palmeiras e São Paulo. Dá para fazer rapidinho? Vamos, bora. O goleiro deles é melhor que o nosso. Zaga. Eu acho que a nossa zaga é levemente melhor que a deles. A zaga deles é muito boa também. Gosto do An. Eu acho aquele paraguaio um monstro, né? É o melhor deles, Gustavo Gomes. É o melhor deles. Gustavo Gomes, um monstro. As nossas alas são melhores que as alas deles, e eu acho que é aí que vai morar o segredo da conquista. Eu acho que vai ser nos lados do campo. Sim. O nosso meio-campo com o deles, eu acho que o deles é levemente melhor, mas a gente tem aí o fator Benítez que está desequilibrando. Então, Benítez vem de 2 jogos que eu diria, assim, dos melhores da carreira dele, né? Eu diria que pela fase do Benítez, o meio-campo nosso é igual ao deles. Equilibrado também. Equilibrado, mas equilibrado. Os dois são equilibrados. Agora, o nosso ataque é bem pior que o deles, assim, em termos de fase e o Luciano, espero que ele resolva muito. Eu até... É que agora não dá, tá muito em cima e o Crespo vai tomar pau da torcida se não rolar. Mas assim, com o Benítez jogando o que tá jogando, eu treinaria urgente o Luciano como comandante de ataque. Como foi agora, como ele entrou como comandante de ataque contra o Mirassol, ainda fez um gol. Né? Teve uma chance e fez o gol. Mas assim, o nosso ataque, o Pablo não dá para confiar. Por mais que ele faça gol em todos os jogos e tá fazendo, né, vários gols, o Pablo não dá para confiar. Deus queira que ele faça gol contra o Palmeiras, que seja campeão artilheiro do São Paulo no campeonato. Mas você vendo o Rony e o Luiz Adriano, que se completam e que fazem muitos gols, né? A Libertadores está aí para quem acompanha o Palmeiras na Libertadores deve estar vendo isso. E ver o São Paulo com o Pablo em campo, para mim vai ser a arma do Palmeiras
é o ataque, a arma do São Paulo, para mim, são as laterais do campo. Eu acho que é por aí mesmo, e essa questão do ataque, cara, realmente, mesmo contra o Mirassol, você vê, o Pablo fez um gol porque errou, né? E fora... Não errou, ele mirou no zagueiro. Você tá então. Ele mirou no zagueiro para poder fazer tabelinha lá com o gol. Então, e assim, além dos gols que ele tem feito, realmente, justiça seja feita quanto a isso, mas perde muitas oportunidades. E esse é um jogo que, se o São Paulo começar a perder oportunidade, aí já era. Exatamente. Porque o Palmeiras é aquele time... Esse é o meu medo. O São Paulo, o Palmeiras é aquele time que você pode ficar 30 minutos em cima dele. Ele sabe sofrer, é um time que sabe sair das situações difíceis, aí ele pega um contra-ataque e faz o gol. Então essa é a minha preocupação. Se toda hora a bola cair no pé do Pablo, ele começar a perder gol, eu já vou começar a ficar tenso, porque a gente sabe como é. Esse é aquele jogo que não te permite erros, né? Vai ter muito... É clichê até, mas ele vai ser resolvido em algum detalhe. Esse título vem de algum detalhe. Eu acho difícil que um ou outro time faça, por exemplo, um 3-0 já na quinta-feira. Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Então acho que é isso. Acho que a análise está justa. Goleiro, realmente, o deles melhor. Zaga meio equilibrada. Meio campo também, pelo momento, algum equilíbrio. E o ataque, realmente, o deles leva algum... As alas, as nossas são melhores. São, com certeza. Eu acho que o nosso jogo está realmente... O Daniel Alves volta na quinta-feira, o que parece, e o Reinaldo, que tá vivendo um bom momento aí. Não apareceu tanto como vinha aparecendo, né, nesse jogo contra o Mirassol, mas é a hora também do Reinaldo pegar um jogo grande, meter no peito e falar, deixa comigo, entendeu? Já tá há bastante tempo no São Paulo. O Reinaldo é outro problema também. É menor que o Pablo, mas o Reinaldo tem que ser decisivo. Exato, ele tem futebol, mas ele nunca foi decisivo. Exatamente, ele é um bom jogador, mas ele nunca foi decisivo. Ele tem que ser decisivo. Isso. O Dani Alves, a gente pode falar que é decisivo, etc., por causa do histórico dele, né? Não é nem pelo São Paulo, é pelo histórico dele. Agora, o Reinaldo, pelo histórico do Reinaldo, é o contrário. Exatamente. E eu acho que também nessa hora cabe pro jogador ter essa cobrança, essa autocobrança. Falar assim, pô, eu tô aqui há vários anos, São Paulo tá na fila, chegamos numa final contra um time como o Palmeiras, é minha hora. O cara tem que pôr na cabeça isso. Reinaldo não é mais moleque, já passou por tudo aqui no São Paulo, então realmente acho que é uma oportunidade do Reinaldo mostrar a que veio aí, porque... É nesse jogo, entendeu? São 2 jogos e depois acabou. Tem que se matar mesmo, se entregar, porque futebol ele realmente tem... Falta um título, falta coroar aí uma grande atuação em jogos desse tamanho, tá aí a oportunidade. Vamos deixar palpite, Daniel? Vamos nessa ou não? Vamos. Vamos lá. Vou deixar os meus aqui. Para mim, Palmeiras e São Paulo, né? Agora quinta-feira no Allianz. Eu acho que a gente empata 1-1 e ganha de 1-0 o segundo jogo. Eu vou ser mais otimista que você. Eu acho que o São Paulo vai ganhar de 3-2 no Palestra e no Morumbi, consolidando aí 2-0. Seria lindo demais, vamos ver. Mas realmente, eu acho o mais bacana dessa nossa conversa aqui que a gente teve sobre esse jogo e sobre o momento que o São Paulo está vivendo, essa expectativa positiva, né? A gente acabou de sair de um campeonato onde realmente a gente teve uma liderança, 7 pontos à frente, mas teve um final melancólico, e aí vários questionamentos, mudança de diretoria, mudança de comissão técnica, e realmente a gente chega numa final de campeonato paulista com todas as condições de ser campeão, de lutar contra um time grande e forte como o Palmeiras tem sido recentemente. Então acho que isso já é reflexo de acertos da atual gestão, da comissão técnica, do elenco e tudo mais. Daniel, queria então mudar um pouco, falar mais sobre aí a sua trajetória, né? Como eu disse lá na abertura, acho que a grande parte da torcida do São Paulo te conhece a partir daquele trabalho que você fez no Globoesporte.com, no blog que você tinha lá, que era um blog especificamente de torcedor, né? Você falava como torcedor de São Paulo mesmo. Mas queria que você se apresentasse assim, como que você chegou ao futebol, se essa realmente era a sua área ou se você
meio que decidiu isso um pouco mais para frente? Conta pra gente como que começou essa trajetória. Legal, vou tentar ser o mais resumido possível, tá? Porque a história é longa, tá? Boa, mas fica à vontade. Eu sou um torcedor de arquibancada, sempre fui, desde criança, desde os meus 4 anos nos ombros do meu pai. E eu tive o meu primeiro contato com a internet e o São Paulo num site chamado São Paulo Mania. Curioso que agora o São Paulo Mania é o nome da franquia de licenciados do Tricolor, né? Exato. E que apoia vocês, apoia também o meu blog, enfim. Esse site chamado São Paulo Mania, ele foi criado, eu acho que foi em 99, 2000, algo assim. Quando começou a internet no Brasil, ele foi criado para ser um ponto de encontro entre torcedores que estavam nessa onda da internet e também para começar um movimento político para tirar o então presidente na época, Paulo Amaral. Não sei se você sabe dessa história ou não, né? Era o São Paulo Mania. Não sabia que tinha sido fundado com essa intenção ele política também, né? Ele tinha essa intenção, era um grupo de torcedores, né, que eram... Tinha o Rui Branquinho, tinha o Fajopa, tinha o Barão, Sim. tinha o Arthur Couto, o Reis. Eu também era das pessoas que estavam lá debatendo. E o Paulo Amaral não gostou da ideia de ter um site que estava discutindo São Paulo, principalmente discutindo a candidatura dele, né? Que ele ia se recandidatar. Estava se recandidatando, né? E ele simplesmente, na época, a internet ainda podia fazer isso. Ele pegou e tomou o domínio do São Paulo Mania. O domínio do São Paulo Mania foi para o São Paulo nessa época. Sim. E aí ficou sem domínio, mas tinha o site, né? Então criou-se outro domínio, chamava Site Proibido. Siteproibido.com.br era um site que só falava do São Paulo, e aí sim o bicho pegou lá para o Paulo Amaral. Esse movimento político resultou numa ajuda enorme para o Marcelo Portugal Gouveia, que ganhou por uma fração mínima de votos, acho que, se eu não me engano, eram 4 votos, em 2002, né? E aí esse site, São Paulo Mania, ele foi fragmentado em vários outros portais. Por quê? Porque o objetivo do site Proibido já tinha sido alcançado, que era a eleição do Marcelo Portugal Gouveia na época, em 2002. E aí formou-se vários outros pequenos sites. Um deles eram pequenos sites, não, sites grandes. SPNet foi um deles, e eu fui para a SPNet, virei moderador da SPNet. A SPNet foi o principal portal de torcida do Brasil por vários anos, por 2, 3 anos. Por quê? Porque era um site que condensava todas as notícias, né? Copiava e colava as notícias lá com a fonte, tudo. Só que ele tinha um recurso que na época era inovador, você podia comentar as notícias. Então, todo São Paulino tinha lá um login na SPNet e comentava todas as notícias. A gente conhecia muita gente por isso, né? E aí eu virei colunista. Primeiro eu fui moderador das notícias, eu botava as notícias e moderava os comentários. Depois eu fui colunista, sei lá, sexta-feira, quinta-feira, e no final eu virei colunista da segunda-feira, que era o principal colunista do portal, que é aquele que depois do fim de semana que tem jogo, né? Todo mundo entra na segunda-feira para saber. E aí o trabalho chamou a atenção de um amigo meu, que era o Thiago, que ele trabalhava no Radar UOL, que era uma coluna da Folha de São Paulo, que eram vários pequenas notícias de bastidor dos 4 clubes de São Paulo, e às vezes do Flamengo. Quando era interessante a notícia, eles publicavam. E esse meu amigo, tanto é que eu tenho até hoje no blog, eu tenho uma coluna chamada Tabelinha entre Trimundiais, que é em homenagem ao Radar UOL, né, que não existe mais, né? A Folha Papel já não existe mais, né? Se eu não me engano, eu acho que existe, mas muito pouco rodada. E o Thiago, ele me indicou para o Globo Esporte, porque estava iniciando um projeto de torcedores, que você já falou, que eram publicitários,
que cada um defenderia o seu peixe lá dentro e brincaria com outros, zoaria, tudo isso para fomentar a audiência, se fosse um Milton Neves gigante, assim, fomentar a audiência e aumentar o número de impressões dos banners lá que o comercial da Globo vendia. A princípio eu não gostei muito da ideia, eu não estava muito afim de fazer, mas fui convencido, fiz um teste, passei e comecei a tocar e comecei a aprender, né? E isso foram 10 anos de Globo Esporte até o final, 2 meses antes do final do projeto. E aí eu saí do Globo Esporte, montei o meu próprio blog, fui pro esporte interativo, que não existe mais, né? Fui fazer o Fanáticos lá do esporte interativo por 2 anos. E tô com o meu blog até agora, né? O legal do meu blog em comparação ao blog do Globo Esporte, primeiro que a audiência é bem maior, né? Porque a audiência vai crescendo aos pouquinhos. Eu não tenho nenhuma aptidão a ganhar seguidor com polêmicas, com títulos caça-clique, essas coisas. Eu faço o meu trabalho do dia a dia e vai crescendo aos pouquinhos. E é uma escadinha, assim, sabe? Vai sempre aumentando, graças a Deus. Tanto as minhas redes sociais vão aumentando, quanto a audiência. Isso é muito legal. Um adendo aqui, Daniel, que é importante. Esse também é o perfil do Arquibancada Tricolor e de outras páginas aí, sim, outros trabalhos sérios que existem, mas a gente sabe também que tem bastante outro lado, né? Caça-clique, gente que fala que tem informação e a informação não existe. Então, realmente, é legal conversar com você também, saber dessa trajetória, até por essa semelhança mesmo. Por isso que você disse também no começo que a gente é parceiro. Por isso que eu gosto de vocês, eu sou parceiro de vocês justamente por causa disso, de vocês e alguns outros portais. A última fake news aí foi essa história do Bruno Rodrigues, que, teve gente que falou que ele era paneleiro. Imagina, menino de 20 e pouquinhos anos, chegando no São Paulo fazendo panela para jogar. Então, e muitas páginas difundem um negócio desse, enfim. Mas só para fazer esse adendo mesmo, continua aí, por favor. Mas enfim, papo vai, papo vem, a diferença do blog agora pro blog do Globo Esporte, parte de conteúdo, de narrativa continua a mesma, porque sou eu saí da Globo, não mudei, porque eu era na Globo como eu sou e eu sou agora como eu sou também. Mas eu tenho muito mais capacidade de analisar o analytics, né, dos meus, da minha audiência. Eu sei o que traduzindo aí pro seguidor, né, para a pessoa que está ouvindo a gente. Eu sei muito bem qual é o tipo de informação que o meu seguidor quer, que é o que ele mais acessa. Então eu trabalho muito para esse lado aí, sabe? Faço alguns testes, alguns dão certo, outros dão errado. Mas graças a Deus tô legal, faço o que eu amo, né? Que é comunicar, e o tema que eu amo, que é o São Paulo Futebol Clube. Legal, bom, eu quero até aproveitar aqui para divulgar, né, Daniel? Para quem não conhece ainda, se você ainda não conhece, por favor, saopaulosempre.com.br, é isso, né, Daniel? Isso, quem quiser entrar, é só entrar lá no meu Instagram, ou no Facebook, no Twitter, que tem lá o link lá que vai direto pro blog. Legal, e nas redes sociais é tudo São Paulo Sempre também, Daniel Perrone, como as pessoas te acham? Eu botei no Instagram, porque o São Paulo Sempre ele foi criado depois das minhas redes sociais, né? Sim. E aí eu não tava muito afim de ficar mudando, né? Então, minhas redes sociais são Instagram, Daniel Perrone, Twitter, Daniel Perrone, Facebook, Daniel Perrone, não, Dani Perrone, agora você me pegou, Daniel Perrone SPFC, e aí já vai saber tudo. Boa. Isso aí. Quem quiser o blog, então, saopaulosempre.com.br. Nas redes sociais você procura por Daniel Perrone. Você vai encontrar lá o conteúdo produzido aí direto pelo Daniel Perrone. Como a gente falou, informação com credibilidade. A gente, obviamente, não é imparcial. Não tem como a gente ser imparcial no trabalho que a gente faz. A gente é São Paulino. Mas a gente leva a informação a sério. Nós, da Arquibancada Tricolor, o Daniel e outros, né? A gente não fica caçando clique, fazendo título
cheio de apelações, inventando notícia, contratação para chamar atenção e ganhar clique. O trabalho é sério, por isso que leva tempo, mas a gente permanece. Mais ou menos por aí, né, Daniel? É isso aí. Beleza. Isso aí. Então, Daniel, também fazer uma pergunta agora que essa já estava combinada. A gente não combinou nada, explicar para vocês como é que funciona. Não tem pauta, não tem nada definido que a gente conversar. É uma conversa como assim, algumas vezes eu já encontrei com o Daniel, a gente começa a falar do São Paulo, é isso que a gente está fazendo aqui novamente. A única pergunta que vocês também já conhecem, vocês que já ouviram o nosso podcast antes, e ele vai ficar à vontade para falar. Daniel Perrone, e o São Paulo? E o São Paulo é a minha grande paixão na vida. Eu já casei e separei por causa do São Paulo, já fiz loucura por causa do São Paulo, já perdi dinheiro, já perdi tempo, já perdi amizade. Então, assim, as coisas vão, mas a gente abraça um amor maior e um amor conceitual. Porque o São Paulo para mim, é uma filosofia. Eu não sou eu não sou um louco do bando, eu não sou não me sujo de macarrão, enfim, eu sou a filosofia do São Paulo. Para mim é o trabalho, o objetivo e a conquista. Isso para mim é o São Paulo. O Muricy é o técnico do São Paulo, o Tele Santana é o técnico do São Paulo, o Rogério Ceni é o jogador São Paulo, o Raí é o jogador São Paulo. O Raí e o Rogério nunca foram craques, nunca nasceram craques. Eles trabalharam muito para virar craque. Craque pode virar. Se você trabalhar muito e tiver um objetivo, você pode ser um craque naquilo que você faz. Você não precisa só do talento para ser craque. E isso, para mim, é o que significa o São Paulo Futebol Clube. Um clube que promove o trabalho, a persistência, a objetivação para a conquista das glórias. Nada foi fácil para a gente. O nosso estádio foi construído com muito suor. A gente trouxe um dos maiores jogadores do Brasil, que é o Leônidas da Silva, com muito trabalho, com muita visão. A gente fez o CT Laudo Natel, o CFA Laudo Natal, com muito esforço também. Enfim, tudo para o São Paulo foi trabalho, objetivação e conquista. Isso, para mim, é São Paulo. E já que estamos falando de sentimento, para você eu vou fazer uma pergunta que não é usual também a gente fazer. Mas como eu sei que você é São Paulino da gema, você vai entender a pergunta. O que significa e o que é estar no Morumbi para você, Daniel? Cara, o Morumbi é minha segunda casa, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu conheço o Morumbi desde os meus 4 anos, eu tô com 49, eu já passei de tudo também no Morumbi e já deixei gravado isso. E quando eu passar daqui para uma melhor, minhas cinzas vão estar em algum canto lá. Alguém vai fazer alguma cagada lá e vai me jogar lá dentro do gramado, perto da trave, né? Porque eu sou um goleiro frustrado. Enfim, o Morumbi é a personificação do que é o São Paulo, é a nossa casa. Boa. Daniel, acho que a conversa, a gente pode ficar aqui 3 horas falando sobre o São Paulo, porque, o pessoal não vai aguentar, gente. Não vai aguentar, e tá todo mundo nessa expectativa de final e tal, de título, mas, assim, eu queria só pra gente encaminhar pro final mesmo, que você fizesse a gente tem conversado, assim, com diversos convidados, sobre o que aconteceu nos últimos anos. É óbvio que a gente está passando agora por um momento bom dentro de campo, que, se Deus quiser, vai terminar em título no domingo, a gente já sai um pouco dessa fila, alivia o clima, a pressão e tudo mais. Mas eu acho que também é necessário fazer uma autocrítica, né, pelo que aconteceu aí nos últimos anos, não só pela falta de títulos, mas alguns problemas diretivos que o São Paulo não tem, tradicionalmente não tinha, e passou a ter. Por exemplo, você falar atraso de salário no São Paulo era uma coisa impensável, né? No São Paulo que a gente conheceu, isso não existia.
Você acha que realmente, a partir de determinado momento, das conquistas que a gente teve ali entre 2005 e 2008, que é um negócio absurdo, né, de algum outro time tentar repetir, São Paulo se acomodou, na sua opinião, em algum momento e as coisas começaram a não dar certo? Como que você avalia esses fracassos que aconteceram na nossa história de 2009, 2010 em diante? Mas é claro, a frase é do Rogério Ceni, não é nem minha. São Paulo parou no tempo e é assim, cara. Por que eu não sou sócio do São Paulo? Por que eu não quero ser Por que eu não quero escalar lá, ser conselheiro, de repente pleitear uma vaga para presidente do São Paulo? Imagina, Daniel Perrone, presidente do São Paulo. Por que eu não quero isso, cara? Porque eu não estou de acordo com o que acontece com o sistema que o São Paulo Futebol Clube tem para eleger os seus conselheiros, seus diretores, enfim. E isso é muito importante, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque independente da boa ou da má fase, eu acho que todo São Paulino, seja ele sócio do clube, torcedor, conselheiro, deveria lutar pela democratização e pela justiça na eleição de conselheiro e de presidente. O São Paulo é o sistema mais arcaico da Série A. Você tem lá, se eu não me engano, 240 conselheiros, sendo que 160 são vitalícios. Se os 160 se juntarem, nada vai mudar. É um sistema que parece muito com o sistema da política brasileira. E eu sou contra tudo isso daí. Eu sou a favor de excelência, de uma administração realmente profissional. Isso o conselho tem que só aconselhar, não pode votar, não poderia votar, sabe? Só deveria participar de assuntos para aconselhar os gestores. Mas, assim, enquanto isso não acontecer, acho que nem sócio eu vou ser. Eu falo isso com muita tristeza, porque eu sempre quis ser sócio, entendeu? Sempre quis participar. Agora eu não estou morando perto, não estou morando perto mas eu estou morando a 3 quilômetros. Mas eu morava a 500 metros do clube. Uhum. Então, para mim, era excelente ser sócio. Mas eu não sou por questão filosófica. Eu não estou de acordo com o que acontece com o sistema do São Paulo, então eu não quero me meter lá no meio. E é isso, acho que a gente, independente da fase, a gente tem que lutar aí pela modernização dos nossos meios de votação. Pode ser por sócio-torcedor, eu não acredito que por sócio-torcedor vá dar alguma coisa, mas principalmente o sócio já elegendo o presidente já seria uma boa. Sim, eu concordo plenamente, Daniel. É claro que às vezes a gente pode até parecer um pouco atemporal, né, num momento como esse, falando do problema, mas é que quando você não resolve isso, e o São Paulo acho que está sentado nessa questão há muito tempo, até porque para o sistema, digamos assim, é interessante que isso se mantenha, mas realmente o São Paulo precisa se modernizar, o São Paulo precisa vir para o século XXI, essa é a tradição do São Paulo, aliás, o São Paulo sempre teve tradição de inovar. E nessa questão exatamente de votação, do conselho, de representatividade e tal, é isso que acontece. Você vê um nome como Daniel Perrone e quanta gente não pensa assim, de repente a gente poderia oferecer aí o nosso trabalho, a nossa dedicação ao São Paulo para ser conselheiro, diretor, presidente, o que fosse. Mas o sistema atual do São Paulo impede, inclusive, a chegada de novas lideranças, de novos nomes, enfim. Esse é um problema que realmente o São Paulo precisa pensar, a torcida precisa analisar, e nós, né, que lógico, fazemos aqui nosso trabalho em páginas e sites dedicados exclusivamente à torcida do São Paulo, precisamos citar sempre. Então foi legal ter tocado nesse assunto mesmo, Daniel, e enfim, quando precisar e quando for possível a gente fazer alguma coisa junto nesse sentido, a gente está sempre à disposição, não só eu, como toda a arquibancada tricolor, porque o São Paulo realmente precisa se modernizar administrativamente e voltar a ser o time de vanguarda que sempre foi. Bom, Daniel,
nessa conversa faltou alguma coisa que você queria falar muito, que eu não perguntei, alguma coisa que você queira salientar? Só queria citar também que nessa final aí o jogo é jogado, o Lambari é pescado, o Corinthians está eliminado. O que mais você quer falar aí sobre o nosso momento? Enfim, fica à vontade para falar o que quiser. Vi que você pegou até um mascote aí para talvez dar o seu adeus uma também. Gatinha preta para dar azar. Pro Palmeiras, não pro São Paulo. Fica à vontade, Daniel, se você quiser dar... Assim, Anderson, acho que falta pouca coisa. Acho que o que eu acho que falta mais é um centroavante por time. O Pablo não é confiável, por mais gols que ele faça. Ele perde muito gol, e isso em mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, isso pode ser, até mesmo o Campeonato Paulista, pode ser muito prejudicial. A gente pode deixar de ganhar campeonatos por causa de um fundamento aí que deveria ser regra para o maior investimento da história do clube, né? Então, o São Paulo, eu sei que o São Paulo está atrás de 3 jogadores aí, 2 no mercado nacional, porque é o argentino que São Paulo queria, os argentinos não vem mais, e tem aí se eu não me engano, um colombiano fora de contrato que o São Paulo está tentando trazer. Seria o plano A do São Paulo. O plano B, vocês já sabem, um deles é o João Vera, lá da Ponte Preta. Eu acho um bom jogador, mas eu também acho que não é para agora. Eu acho que ele é para ser trabalhado. E o outro que o São Paulo queria, assim, não é que queria, tá observando, né? Jogou muito mal ontem, é o Fabrício Daniel, que é um dos atacantes do Mirassol, goleador do Mirassol. O Fabrício Daniel, ele joga nos lados do Mirassol, ele não é um centroavante, só que no começo da carreira dele, a carreira dele quase toda, ele é um jogador de área, é um jogador de grande área, de centro. Ele só não está sendo ali, ele foi deslocado para o lado porque eles têm um outro centroavante. Então, eles jogam dessa maneira. O Fabrício joga mais para o lado e está fazendo os gols. Então, esse é um dos jogadores observados pelo São Paulo. Não foi bem ontem, foi bem mal, aliás. Um jogador que eu, entre aspas, indiquei, né, no blog, e que foi bem contra o São Paulo, foi o Mezenga, o velho Mezenga. Eu falei a mesma coisa no Twitter da Arquibancada. É um jogador que é o artilheiro do campeonato, né? E é um jogador que pode ser uma alternativa diária. Ele não precisa ser o titular, mas é óbvio que se o São Paulo contratar um jogador para brigar de frente com o Pablo, seria melhor. E espero que a diretoria haja rápido aí, porque tem a Libertadores, a Copa do Brasil, e eu torço muito pelo Pablo, mas eu vejo cada vez menos possibilidade do Pablo ser confiável, porque o São Paulo precisa de um jogador que trombe, porque a característica do Pablo é a característica de correr em direção à área. Ele é bom, ele faz gol, né? Como foi o gol cagado dele aí contra o Mirassol. Mas ele fez gol contra o Flamengo, ele fez gol contra o Santos, ele fez gol contra o Palmeiras, tudo indo em direção à área. E torcendo para que um dos atacantes plano A que o São Paulo quer venha o mais rápido possível. Eu acho que isso é realmente fundamental e é uma posição difícil hoje em dia, né? Você não tem, assim, um grande número de centroavantes, muito menos viáveis, né? Porque você imagina esse time do São Paulo do jeito que tá jogando com o Pedro, por exemplo, ia arrebentar. Mesmo o Cano. Vai fazer gol atrás de gol. O Cano, por exemplo, que tá no Vasco. Sim. Você tem poucos nomes disponíveis e aqueles que tem, claro, o valor vai lá em cima e a gente sabe como que tá a situação do São Paulo. Mas realmente precisa de um centroavante. Cadê o Abílio para comprar o Pedro, né? Então. É isso aí, precisa... Se chegasse um investidor e trouxesse o Pedro para o São Paulo, eu vou te falar que o São Paulo briga por qualquer campeonato. Campeonato brasileiro... E depois vende o Pedro pelo dobro do preço, que o Pedro vai estar jogando. Exatamente. O único time que o Pedro não jogaria no Brasil é o time que ele está, que é o Flamengo.
qualquer outro time que você colocar o Pedro, ele é titular absoluto, né? Mas enfim, o Pedro é o sonho, mas assim, realmente tomara que venha um centroavante com característica de fazedor de gol, de trombador, que o São Paulo precisa realmente, porque o Pablo tem seus problemas, digamos assim, e é isso que o Perrone lembrou, né? Maior investimento da história do São Paulo, o Pablo, gente. Mas aí não é culpa dele, né? Não, de jeito nenhum, é culpa de quem paga. Também, primeiro, da inflação que tem aqui no futebol, jogadores que recebem muito aqui, não é só o Pablo é só um deles. E também acho que o São Paulo quis aí quis ganhar uma queda de braço do Flamengo. O Flamengo ia contratar o Pablo e o São Paulo, acho que por não ego, mas assim, por ver a necessidade de se firmar no mercado, contratou assim, sem saber se poderia pagar. E aí o Flamengo desistiu do Pablo e simplesmente só contratou o Gabigol. Então, o futebol e seus detalhes. Jogador que o torcedor do São Paulo não queria. Sim. De passagem. Sim, é verdade. O Pablo, inclusive, né, na época, todo mundo queria. Que ele teve uma temporada incrível. Eu indiquei o Pablo. Sim. Mas não para ser centroavante. Eu indiquei o Pablo para jogar como jogava no Atlético Paranaense, que era o 3-5-2 ou o 4-4-2, com os dois jogadores do ataque fechando no meio. Não é. O Pablo nunca jogou com 3 atacantes, sendo ele o fixo lá na frente. O 9, né? Nunca jogou. Ele sempre jogou com 2 atacantes fechando no meio. A gente precisava de um centroavante estilo Luiz Fabiano, alguma coisa nesse esquema aí, né? Que a gente já teve tantos e realmente agora é mais escasso o mercado, mas é questão da diretoria mesmo trazer um nome viável, como, aliás, diga-se de passagem, conseguiu reforçar o elenco de forma muito estratégica, pontual, né, nas posições que o São Paulo precisava, e realmente subiu o nível do elenco do São Paulo. Bom, Daniel, então eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco, torcer juntos aí para que o São Paulo saia dessa fila, consiga esse título do Campeonato Paulista, consiga amenizar um pouco aí o ambiente que fica realmente carregado quando um time do tamanho de São Paulo fica tanto tempo sem ganhar títulos. Agradecer pelo papo, pela sua cordialidade, pelo tratamento sempre muito agradável com toda a equipe do Arquibancada Tricolor. E, assim, desejar mesmo que os seus próximos dias aí sejam muito felizes, porque se os seus forem felizes, os nossos vão ser também, com certeza. Com certeza. E eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais mídia São Paulina, melhor. Entendeu? É óbvio que a gente quer sempre as qualificadas, mas quanto mais, melhor. Só não pode fazer fake news, só não pode ficar ofendendo as pessoas por causa de opinião diferente. O resto, cara, tá na discussão. Põe no caldeirão da discussão aí e vamos que vamos. Exatamente. Quem está lendo, né, quem está consumindo, que escolhe. Eu acho que é isso. Agora tem que ser minimamente correto, né? O que a gente faz, o que você faz e outros também. Então, obrigado mais uma vez, Daniel, pela sua presença aqui com a gente no nosso podcast. Vamos encerrando por aqui, então. Eu sou Anderson Dias, foi um prazer falar com você, Daniel, falar com todos vocês, amigos são paulinos, você que também não é São Paulino e está nos ouvindo. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado pela oportunidade aí de abrir espaço. Imagina, Daniel, tamo junto, então, para toda a torcida São Paulina que está nos ouvindo nesse momento, todas as melhores energias para esses 2 jogos que vem por aí, né, que a gente possa novamente levantar a taça de campeão paulista depois de tanto tempo, começar a espantar essa zica de vez, voltar para o caminho dos títulos, que é isso que a gente quer. Então, um abraço para todos vocês, foi um prazer, valeu, Arquibancada.